E nós começamos mais um Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney. Boa sexta-feira, hein? Olá, Colombo, para você também, para todo mundo. Hoje é um dia especial para os vascaínos, hein, Colombo? O Vasco completa 122 anos de existência, uma história lindíssima, muito bonita. Você sabe que eu sou banguense, né? Então eu estou homenageando aqui o Vasco, porque as histórias dos nossos clubes, elas acabaram se intercruzando. Em 1923, o Vasco bancou um time com negros, operários e negros, e foi campeão, inclusive, daquela disputa. Isso causou uma enorme comoção. Mas antes de 23, o Bangu já aceitava negros também, vestia a camisa do Bangu, mas não era assim de maneira sistemática. O Vascão é que bancou, então parabéns, vascaínos. É isso aí, é um time pioneiro na história do futebol brasileiro, exatamente pela mistura dessas questões da importância esportiva que o Vasco tem com a função social muito importante numa época em que, é incrível falar nisso, não é, Sidney? Mas uma época em que o futebol era um esporte reservado à elite. As pessoas iam ao estádio assistir aos jogos de terno e gravata quase que exclusivamente. Os vascaínos estão absolutamente felizes, né? São os líderes do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo isso não acontecia, hein? Na liderança. Agora, o incrível mesmo, Colombo, é hoje em dia nós ainda precisarmos reafirmar, não é, políticas antirracistas e falarmos nos meios de comunicação, nos grandes centros políticos, como é importante em um Brasil como um país como o Brasil, né, que precisa abraçar as suas características, né, raciais. Então é incrível ainda termos esse assunto como pauta todo dia. Lá em 23, no início do século XX, foi assim, uma comoção. E hoje ainda tem gente racista, é impressionante. No próprio futebol, né? A gente cansa de ver exemplo aí, aqui e lá fora, de racismo cometido por torcedores contra jogadores que estão disputando as suas partidas. Aliás, a gente vai falar de algo mais ou menos assim daqui a pouquinho aqui no Liberdade de Opinião. Primeiro com o Sidney Rezende, depois com o Alexandre Garcia lá em Brasília. Mas o nosso primeiro assunto é o seguinte: a Câmara dos Deputados foi na direção oposta à do Senado e decidiu manter o veto ao reajuste de servidores. O novo líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, teve um papel muito importante, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o protagonista da articulação desde o início do dia de ontem, quando falou já sobre a importância da manutenção do veto. No final da sessão, o Rodrigo Maia foi ouvido pela nossa reportagem. A Câmara e o Senado têm trabalhado, quando uma vai numa linha que a sociedade mesmo está contra, depois a outra casa conserta, é assim, a casa revisora serve para isso. Então, acho que o Congresso Nacional tem dado demonstrações, como no caso do teto de gasto na Previdência, que o Congresso quer organizar o Estado, quer modernizar o Estado, quer melhorar a qualidade do serviço público e quer controlar gasto público, né? Não é possível que o gasto do serviço público cresça acima da inflação e acabe gerando pressão na dívida e na criação de impostos, como agora o próprio governo quer criar um novo imposto que vai aumentar a carga tributária. Com esse discurso conciliador que nós acabamos de assistir entre as casas, uma articulação política tanto com parlamentares do governo como da oposição também, o presidente da Câmara comprova mais uma vez que é um líder importante hoje da política nacional. Ele extrapola o Congresso Nacional com interlocução importante com o Poder Executivo, com o Judiciário, com o setor produtivo, o mercado financeiro também. Como é que você avalia o papel de bombeiro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessas 24 horas entre a derrubada do veto lá no Senado e a manutenção do veto na Câmara dos Deputados, hein, Sidney? Bom, começando a falar aqui sobre o Rodrigo Maia, acho que nos últimos 5 anos foi um dos políticos que mais conseguiram evoluir. Ele é tímido, mais reservado, não tem uma fala muito popular, esse talvez seja o seu grande problema de ordem política, né? Ele articula bem, é inteligente, ele atua com influência, é crítico do governo federal quando tem que ser, ao mesmo tempo se aproxima dos ministros e do próprio presidente em benefício de medidas que o Congresso e o Executivo precisam se entender. Ele evoluiu muito. Ontem ele fez também um discurso que eu achei um discurso presidenciável, né? Falando de valores, falando em dada altura, ele disse, olha, eu destaco aqui o nada melhor do que o tempo para mostrar que nós fazemos o que foi criticado, estamos no caminho certo, falou de valores no sentido éticos e não só do valor pecuniário, financeiro. Há uma evolução grande nesse discurso, quase presidenciável de Rodrigo Maia. O que acontece é que ele consegue
consegue, na Câmara dos Deputados, ter uma influência, uma liderança que faz com que a biruta do Congresso ela vá para um lado ou vá para o outro. O mesmo a gente não tem visto no Senado com Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não tem conseguido fazer essa liderança. A impressão que dá é que o Alcolumbre não quer constranger o presidente da República, faz uma política um pouco mais dócil, né? Ele mais assopra do que ele morde, e isso faz com que no Senado, às vezes, a coisa fica um pouco frouxa e tenham votações que você acaba tendo dificuldades até para entender. Já na Câmara, Rodrigo Maia tem uma importância grande. Então, primeiro, eu acho que há um destaque, sim, de protagonismo de Rodrigo Maia, que faz com que ele tenha uma influência não só no seu sucessor, quando assim tiver que se decidir no início do ano que vem, como também na própria sucessão presidencial. Quem sabe ele próprio não possa conseguir uma viabilização mais pelo centro-direita, pela centro-direita, né, junto aos conservadores, para ser um dos nomes até para se lançar à presidência da República. Caso isso não aconteça, ele certamente vai influir. Agora, precisa ter povo também, precisa ter voto, precisa circular mais pela cidade, nas suas bases, né, conversar mais com as pessoas, porque ele acaba sendo esse político de destaque mais nos gabinetes e menos um pouquinho nas ruas. Falta um pouco isso para ele, mas como ele está crescendo, ele pode ajustar. Tem aí um tempinho até 22 para fazer isso. Sem dúvida. Ele não é um deputado de muitos votos aí no Rio de Janeiro, não é, Cid? Ele não foi eleito com muitos votos aí no Rio de Janeiro, e você estava lembrando do papel dele agora, e eu estava imediatamente me lembrando da campanha do doutor constituinte Ulisses Guimarães na eleição de 89, né? Muita gente imaginava que ele poderia ser um protagonista daquela eleição, justamente por ter sido o rosto da Constituição de 1988. Né? No final das contas, a votação dele foi irrisória se comparada com a importância que ele teve na vida política do país, mesmo durante o período do regime militar e na transição do regime militar para o período democrático com a elaboração da Constituinte. Né? Então, nem sempre um papel importante, uma musculatura muito aparente em Brasília significa alguma coisa para a população, né? Essa é uma matemática que não tem lógica, né? É muito difícil um político conseguir as duas coisas. Ser muito popular e ter um pé na teoria, outro na prática, e ser um excelente articulador, conseguir desfilar bem entre os vários grupos em Brasília e, ao mesmo tempo, ter representação na sua cidade natal, representação no seu estado. É muito difícil isso acontecer. Então, por isso que você tem um grupo que acaba sendo um político com bom trânsito na elite, às vezes elite econômica e política, mas não necessariamente popular. Eu diria que, no caso do Rodrigo Maia, falta isso. Ele chegou a ser candidato aqui a prefeito da cidade e acabou não se elegendo, e realmente essa dificuldade ele tem. Agora, é curioso, porque o pai dele, César Maia, também é mais fechado, mais tímido, né? Tem, a princípio, assim, ou sempre teve uma maneira midiática, né? Mais reservada, mais modesta, mas ele conseguiu muitas vezes se eleger, porque ele achou um caminho para se localizar na política local. Talvez falte isso para Rodrigo Maia. Com relação ao Ulisses Guimarães, também, Ulisses tinha enorme respeito junto ao seu próprio partido, o grande partido, o antigo MDB. Ele influiu e influi até hoje, não é por acaso que ele tem como senhor constituinte essa alcunha, né? Uma estátua, inclusive, aí na Câmara para reconhecer essa importância dele. A democracia brasileira deve muito a doutor Ulisses, mas ele não era aquele político entre os mais votados. Então, são aqueles segredos, né, que o eleitor guarda para si e só na urna que ele consegue liberar. Tem gente muito boa que a gente vê como representante do legislativo, mas não consegue vê-lo como um prefeito, como um governador, como um presidente. Portanto, você não consegue vê-lo como alguém do executivo. Isso acontece. Agora, Sidney, nós estamos encerrando essa semana aqui com o protagonismo do Rodrigo Maia, e acho que ficou para uma parte importante da sociedade a impressão de que a Câmara se preocupa com as contas públicas e entende que no momento em que o setor privado, tanto os trabalhadores quanto os empresários estão dando cotas enormes de sacrifício, o poder público também precisa fazer alguma coisa, e cá entre nós, não é lá uma cota de sacrifício assim tão sacrificante, né? É simplesmente não ter aumento daqui até o final do ano que vem, não é perder salário, como está acontecendo com muita gente na iniciativa privada, e o Senado não fez isso no dia anterior, né? O Senado derrubou o veto do presidente da República. Como é que o Senado sai dessa? Com que imagem o Senado sai dessa semana aqui, hein, Sidney? Bom, primeiro, tem uma característica. Você tem políticos do Centrão, que eles chamam de chamados profissionais, às vezes com atitudes questionáveis na Câmara, mas isso não acontece no Senado.
Primeiro ponto, portanto, é que falta uma articulação governamental melhor no Senado. Segundo, Davi Alcolumbre não consegue, eu disse agora há pouco isso, reunir essa força junto aos demais companheiros do Senado que Rodrigo Maia consegue na Câmara dos Deputados. Então, também precisa dessa presença um pouco mais forte de Davi Alcolumbre como líder que é presidente da Casa. Terceiro ponto, ali nós tivemos sinais controversos. Não foi, assim, um sinal da Casa único. Demonstrou uma certa insatisfação com o presidente Bolsonaro? Demonstrou. O que se comenta é o seguinte, que o presidente precisa fazer um afago, precisa ser mais carinhoso, precisa conversar mais com os senadores em separado e em grupos. Eles acham que esse entendimento com o Davi Alcolumbre está muito lá em cima e não está atendendo a si próprio. Tem uma outra coisa também que é curiosíssimo, né? Muita gente não sabe. Quando você vota para um deputado, você vota em alguém que você confia para defender as suas ideias, até pessoalmente, né? Você se identifica com as ideias apresentadas por aquele deputado e você fala, esse aí é meu representante. No caso do Senado, você escolhe alguém para defender o seu Estado. E é curioso que tem senador que acaba votando contra o Estado para não dar vantagens para o governador, que às vezes não é do mesmo partido. Então também aconteceu isso. Teve gente que interpretou assim, bom, se eu permitir aos governadores que deem reajustes para os seus servidores, eles vão ganhar lá na frente, ter vantagens, né? E vão ficar bem, e vão inclusive ganhar mais eleitores na próxima eleição. Então eu vou votar contra. Isso aconteceu no Senado. Mas por que isso não aconteceu na Câmara? Porque no Senado não tem uma liderança hoje bem coordenada. Está faltando lá um líder para fazer serviço. Vai ter que aparecer, senão o governo vai continuar tendo esses sustos, né? E esses sobressaltos na casa. O Tribunal Superior Eleitoral deve determinar na próxima semana que partidos garantam uma divisão igualitária de recursos entre candidatos negros e candidatos brancos nas próximas eleições. Medida que está gerando bastante reação no mundo político. Os dirigentes de diversos partidos já cobram uma reação do Congresso Nacional. Dos 7 possíveis votos na Corte Eleitoral, 3 foram favoráveis e os próximos ministros já indicaram que devem seguir esse mesmo caminho. Sidney, qual é a sua opinião sobre essa indicação do Tribunal Superior Eleitoral? De cara, sou daqueles que defendem, eu sou favorável a existirem políticas afirmativas. Sou contra as chamadas políticas afirmativas para a vida toda. Eu acho que tem que ser políticas mais ocasionais que possam, de alguma maneira, colaborar para o equilíbrio social, para o avanço da sociedade ou até de resgate histórico neste ou naquele caso. Então, política afirmativa, como é o caso, eu sou favorável. Segundo ponto, foi até curioso que você tenha me indagado sobre isso, eu conversei longamente com a autora da ideia, a deputada Benedita da Silva. Eu fiz vários questionamentos a ela que eu vou compartilhar com você que está nos assistindo agora. Primeiro, ela nem acha que deva ser 50-50. Ela acha que isso aí seria ótimo, mas ela diz que se conseguisse ter, de alguma maneira, uma reserva, né, de 30%, como as mulheres conseguiram, ela diz que seria interessante, porque o imaginário popular, diz ela, precisa começar a aceitar com mais naturalidade os negros na política. Segundo ponto, ela diz o seguinte, tem cidades onde não tem uma quantidade de negros proporcionalmente suficiente para ocupar 30% ou 50%, se o TSE assim o decidir. Nesse caso, ela acha que a lei deveria consagrar também uma forma, né, de adaptação para essas cidades. Então, tem cidades majoritariamente brancas, que você poderia criar aí uma espécie de uma anomalia se a reserva for uma reserva estanque, cravada. Nem ela defende isso. Outro ponto que Benedita disse também é que não é por acaso que você tenha uma representação que ela não seja totalmente legítima da aspiração da sociedade. Porque você tem um Congresso mais masculino e mais branco. Diz assim, olha, no caso das mulheres, elas conseguiram 30%. Significa que 70% são integrados por homens, né? Então, ela diz o seguinte, se as mulheres elas têm essa possibilidade de ascensão legal, os negros também precisariam tê-lo, no sentido de permitir e possibilitar esta condição de disputa, né, mais igualitária, já que eles estão fora do jogo político como deveriam estar. Ela diz que o que se fez em termos de cotas nas universidades poderia ser algo adaptável também no caso do fundo eleitoral, do fundo partidário e da discussão de políticos negros participando do processo. O que ela quer dizer com isso? Ela diz que não bastaria somente a pessoa se auto-identificar, ela precisaria ser identificada pelos seus caráteres,
caracteres, como ela disse, né? Com as suas peculiaridades raciais, para que não estivesse burla. Então, essa é uma política afirmativa que ela defende. Na minha opinião, tem que ser transitória e não total, mas ela não pode ser imposta. Por isso está sendo discutida no Tribunal Superior Eleitoral. Já tem gente pulando, questionando, dizendo que isso é uma interferência, que o Congresso tem que decidir. Então, ela disse, o Congresso já decidiu em relação às mulheres. Então, já se tem o precedente. Isso é o que disse a deputada Benedita da Silva. Reconheço, é um tema polêmico, é um tema difícil e a interferência de um poder no outro também me preocupa, e muito. Por isso os poderes eles são separados e por isso a democracia é mais fortalecida assim. Mas que nós precisamos discutir uma forma de participação dos negros que durante tanto tempo foram desprezados e foram, desde a escravidão, né, colocados numa condição subhumana. Esse resgate social ele precisa existir em algum momento na nossa história, que seja o mais rapidamente possível. Bom, o nosso próximo assunto aqui no Liberdade de Opinião com o Sidney Rezende é a derrubada pelo Congresso Nacional de um outro veto do presidente Bolsonaro. Com isso, ficam proibidas liminares para despejos de inquilinos até o dia 30 de outubro deste ano, seja por atraso no pagamento do aluguel, fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel. Como é que você avalia essa decisão tomada pelo Congresso, que, portanto, proíbe até 30 de outubro, pelo menos, o despejo do inquilino? Tem o lado do inquilino, tem o lado do proprietário do imóvel também, que às vezes depende dessa renda para sobreviver, né, para tocar o barco, tocar a vida. É uma discussão importante também, não é, Sidney? Aqui no Liberdade de Opinião não tem tema fácil, né? Sempre polêmica, sempre difícil e eu tenho certeza que quando a gente emite uma opinião, a gente dá uma rachada, né? Uma parte discorda da gente e uma parte até acha que tem ponto de contato aí que se deve concordar. Mas vamos lá, vamos por partes. Já foi o tempo em que o dono de um imóvel para alugar era algo específico de alguém milionário, muito rico, Davi contra Golias. Tem muita gente que precisa sim alugar o seu imóvel e precisa ter um mínimo de estabilidade. Ponto. Segundo elemento, tem casos em que o inquilino já está sem pagar há muito tempo o aluguel ou ele acaba depredando o imóvel e faz com que coisas assim exijam do proprietário que entre na justiça para reaver aquele imóvel e, quem sabe, reformá-lo e colocar ele para que outra pessoa possa alugá-lo. Esse aspecto de ordem legal, a justiça está aí para isso, também existe. O terceiro ponto é que estamos no meio de uma pandemia, um momento atípico. É razoável que as partes elas conversem para reduzir o aluguel, ou crie uma maneira de pagar mais confortavelmente, ou se faça um entendimento por curto tempo, para depois haver um entendimento mais duradouro depois. Isso é absolutamente natural e deve ser até estimulado. Tem um outro aspecto ainda que eu queria ressaltar, num quarto ponto, é que tem muito político fazendo demagogia e populismo com isso também. Se você pegar as assembleias legislativas, ocorrem coisas assim das mais esdrúxulas, que o estacionamento dos shoppings sejam estacionamentos liberados para profissionais de saúde, que não se multe nenhum carro no período da pandemia e que nenhuma multa seja cobrada. São coisas assim que se transformaram em leis estaduais, né? Quer dizer, algo que mais parece uma demagogia de quem é o autor da lei para ficar bem com o chapéu dos outros. Esse problema também existe. Então, é muito importante diminuir a interferência, sim, do Estado nessas relações, se você tem a justiça para poder resolver aquilo, mas, por outro lado, ainda bem, é por um período mais curto. Nós estamos no mês de agosto e estamos falando de algo até outubro, mas para algo de outubro passar para dezembro também é um passo. Eu tenho a impressão que a melhor discussão é ela ser serena, criar mecanismos, né, de desobrigação entre as partes, menos burocracia, talvez os chamados tribunais de pequenas causas, né, eles atualizados, os tribunais especiais, poderiam ser criados pela justiça só para esse período de pandemia, para solucionar mais rápido, seria melhor do que criar impedimentos dessa ordem. Então você não pode tomar nenhuma medida de despejo. Tem um aspecto aí social que a gente tem que entender. Óbvio que tem que entender, né? O drama de famílias que não podem ser jogadas na rua da noite para o dia. Mas é preciso achar um ponto de equilíbrio entre as partes. Tenho a impressão que a justiça pode ajudar muito e não se deixar isso restrito apenas para uma decisão do legislativo. Sidney, bom final de semana, hein? Para nós todos. Até a próxima.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.